Olá, meus amigos. Vamos conversar sério a respeito de lesão. Pegando o gancho aí desse infortúnio que teve o jovem atleta Ryan Crowley, um atleta britânico treinando lá nos Estados Unidos, e foi filmado justamente no momento em que seu peitoral vem a romper. Venha comigo e vamos entender melhor aí esses infortúnios e como também fazer para evitar que isso aconteça. O primeiro ponto a ser observado é o seguinte: se você não deseja se lesionar, não treine, não ande de bicicleta, não jogue futebol, fique em casa no sofá. Mas aí você vai ficar cada vez mais fraco, e na hora que você se levantar do sofá, você vai escorregar e ter uma fratura do colo do fêmur, né? Aliás, é uma das fraturas que mais inabilita pessoas de idade, né? É a tal da fratura de colo de fêmur, porque os seus ossos estarão enfraquecidos e os seus músculos também. Ótimo. Agora, se você é um atleta, se você treina com intensidade, se você está lá para vencer limites, você tem que ter medidas de segurança para diminuir as possibilidades de lesão. Você não vai treinar a toda intensidade como se um completo idiota fosse. É que o exemplo, o parâmetro que eu dou é muito simples. Os navegadores, quando saíram lá da Torre de Belém com as suas pequenas naus para singrar os mares a fim de buscar terras alhures jamais exploradas, eles saíam com bravura e determinação, mas eles não eram completos idiotas, como algumas pessoas pensam, inconsequentes. Eles tinham famílias, eles buscavam o seu sustento, eles saíam com suas naus, mas sabiam se orientar pelas estrelas e sabiam utilizar um astrolábio. Se chegado a um determinado momento da navegação e havia acabado a metade dos seus suprimentos e nada tivesse encontrado, eles retornavam ao porto. Assim deve se comportar um atleta. Um atleta que luta, que entra em competições de Mixed Martial Arts, na minha época chamava Vale Tudo, não é? Uma das primeiras perguntas e recomendações que eu dou para esses atletas: você tem um plano de saúde? Quando trouxe para o Brasil a atleta iugoslava Duda Jankovic, que já era grande campeã de karatê e kickboxing, e aqui se tornou campeã mundial de boxe profissional, a primeira medida que eu tomei quando ela colocou o pé na terra brasilis foi fazer para ela um plano de saúde. Agora está o jovem atleta inglês, o Ryan Crowley, está lá o parceiro dele, o camarada que o auxiliava a treinar aqui no seu supino inclinado, no qual ele se lesionou, agora é obrigado a fazer o quê? Uma vaquinha para custear a cirurgia do Ryan. Dá para entender o ponto? Muitos atletas se preocupam em comprar os potes de proteína, em comprar o raio do ciclo, mas não se incomodam, não se importam com a sua saúde. Ainda mais vivendo num país como o nosso, onde o sistema de saúde, ainda para somar disso, durante uma pandemia, não se preocupam em pagar um plano de saúde. Então é a primeira medida que você deveria ter na sua vida, ao invés de comprar o tal do ciclo, é se preocupar em pagar um plano de saúde para você, em primeiro lugar. Agora vamos lá para o segundo ponto de grande importância. Por que o professor Valdemar, em 30 anos treinando atletas radicais, não tem nenhum histórico de nenhum atleta se lesionando sob a sua supervisão? Primeiro ponto,
ou subponto desta parte importante aqui do nosso diálogo é o fator sorte. Quem está na chuva é para se molhar. Se vai treinar pesado, poderá se lesionar. Mas o que nós temos, indubitavelmente, que fazer é diminuir a oportunidade dessas ocorrências. E é o que eu faço há anos. Então a medida número 1 de todos que treinam comigo, aquecimento geral. Pergunte para todos eles, aquecimento geral. Chega o idiota na academia e vai direto para a barra de supino. Não usa carga progressiva. É um coquetel claro e certo para que eventualmente a lesão venha a ocorrer. Aquecimento geral. Para quê? Diminuir a viscosidade dos tecidos e, com essa diminuição, você estará mais apto a treinar com o menor risco de lesão. Como que eu vou fazer o meu aquecimento geral? Em um ciclo ergômetro qualquer, uma esteira, uma bicicleta. Se você já chegou andando rapidamente na academia em um dia mais quente, considere-se aquecido. Agora não vai demorar mais do que 5 minutos para você fazer esse aquecimento geral. Somado ao aquecimento geral, particularmente para peitoral, nós utilizamos o aquecimento com dumbbells. Peitoral, garanto para vocês, não é apenas o Ryan Crowley que se lesionou. Todos vocês aqui conhecem alguém que teve ruptura parcial, total e até bilateral de peitoral. Vários atletas já tiveram esse tipo de lesão. Yates teve algumas lesões. Mesmo com lesões sérias, ainda conseguiu ganhar Olímpias, não é? Valorizando o lado do corpo onde a depressão aqui ou ali não aparecia. Tommy Thorvaldsen tinha lesão de peitoral também. Então não quer dizer que isso vai acabar com a carreira do atleta, como algumas pessoas aí vêm mencionando. Não é? Agora, o melhor é você evitar que a lesão eventualmente venha a acontecer. Então, medida número 1, aquecimento geral. Medida número 2, aquecer previamente antes de entrar no supino. Obviamente, também utilizando cargas progressivas e o auxílio de um treinador competente para lhe dar segurança, para retirar da fase de maior amplitude, caso essa haja. Agora, por quê? Por quê que a maior parte dos atletas profissionais evitam realizar supino inclinado ou o supino reto? Ou o supino reto é só ajustar o banco em uma barra reta. Por que que isso acontece? Por um motivo muito simples. Na barra reta, em função da retidão da barra, o estresse na articulação, nas grandes amplitudes, é maior, porque ela não se ajusta como as máquinas convergentes ou com a utilização de dumbbells. Eu falo isso há anos, eu alerto isso há anos. Hoje em dia, a maior parte dos atletas de bodybuilding preferem as máquinas convergentes ou utilizam de dumbbells, desde que tenham auxílio de treinadores competentes para fazê-lo. Não adianta ter um incompetente que não sabe auxiliar. É por isso que eu tenho um curso online, técnicas de ajuda nos exercícios da musculação, aonde eu friso bem como auxiliar com dumbbells, com barra. Agora, quer evitar a lesão de peitoral? Evite utilizar a barra reta, ponto. A não ser que você é um basista. Você treina, não é para analisar quem vai treinar mais pesado do que o outro, mas você utiliza o peso para construir a sua massa muscular. É isso que você tem que colocar na sua mente. Ao invés de sair treinando
como se fosse um completo inconsequente. Aliás, isso não é muito comum nos dias de hoje, porque a maior parte dos atletas treinam muito leve. Quer treinar e deve treinar pesado, utilize a técnica adequada. O que acontece? Quando você treina com dumbbells ou com a máquina convergente, a própria convergência natural do movimento vai fazer com que você envolva maior a massa muscular dentro de um movimento anatômico e natural. A barra reta, pela retidão da mesma, nas maiores amplitudes, vai ocasionar um estresse musculoarticular não natural. É por isso que, a maior parte dos atletas acabam por produzir lesão de peitoral realizando o exercício com a barra reta. Certo ou errado? É só pesquisar. Já aconteceu lesão usando máquinas convergentes ou dumbbells também, mas a maior parte é aqui, na barra reta. Dá para utilizar sim, deve, é um ótimo exercício, porém realize com amplitude menor e com o devido auxílio. Agora eu estarei demonstrando para vocês um ótimo aquecimento que vem auxiliando com certeza ao longo das décadas esses atletas a evitarem a lesão. É um aquecimento prévio que eu utilizo com dumbbells antes de iniciar a realização do seu supino, quer seja na máquina convergente, quer seja com dumbbells ou quer seja utilizando a barra. Esse aquecimento é bastante simples e não custa nada fazer. Eu prefiro utilizar o banco inclinado, lanço mão de um par de dumbbells e simplesmente faço a supinação. Olha, observem vocês aqui, ó, a convergência natural do movimento, diferente da barra reta. Então aqui é um movimento natural, onde eu vou aquecer localizadamente o peitoral e também trabalhar aqui, ó, na mobilidade da articulação, né? Então eu faço alguns movimentos mais acelerados de supinação e depois, ó, o crucifixo. E ao final ainda, eu trabalho mais a mobilidade da articulação do peitoral e depois faço mais algumas supinações, tá? Para sentir a articulação e a musculatura mais preparada antes de entrar para os exercícios mais pesados, quer seja o supino com auxílio dos próprios dumbbells. E nós fazíamos exercícios com dumbbells, com dumbbell de até 100 quilos. Os vídeos estão aí, que eu falo, eu provo, né? Todos os nossos atletas. Quero que você escolha realmente fazer os supinos com a barra, né? Então nunca vá fazer o seu treino sem antes aquecer, tá? Preste muita atenção nisso e não tenha preguiça, não seja imediatista. Um dos grandes problemas de vocês é o imediatismo, né? Olha, conheço muitas pessoas que tiveram lesão de peitoral. Um deles rompeu os 2 peitorais ao mesmo tempo. Estava longe, em outra cidade, muito longe. Ligou para mim. Meu amigo Christian, ele dá esse relato, ele faz questão de dar esse relato. A primeira medida que ele tomou, naquele momento, estava, se não me engano, dentro de um shopping center, numa competição. Ele ligou para mim. Qual foi a recomendação? Meu amigo, gelo e imobilização, se for possível um anti-inflamatório, aí tem anti-inflamatórios tipo Flanax que você não precisa de receita, né? E vá direto para o médico. Foi o que ele fez. Imobilizou, colocou muito gelo. E não foi só ele que na hora do aperto liga para o professor. Professor, o que eu faço? Imobiliza e coloca gelo, né? Então, meus amigos, isso aqui é uma dica importantíssima para vocês. É uma forma de aquecimento que eu nunca começo a treinar peitoral sem antes fazê-lo, né? Você aquece e já alonga com o mesmo aparato, né? E essa fórmula vem dando resultado há mais de 30 anos, né?
recomendo fortemente que vocês façam esse curso online. Não é uma fortuna, pô. Entra lá no meu site e se matricula. Técnica de ajuda nos exercícios da musculação. Tá? Isso é fundamental. E no mais, eu desejo aí que esse jovem atleta, o Ryan Crawley, isso não é o final da carreira dele não, porcaria nenhuma. Né? Atleta inglês, os ingleses são aferrados aí às suas determinações, né? Como muitos de nós brasileiros também somos, e desejo ele aí uma ótima cirurgia e uma excelente recuperação. E se eventualmente acontecer um infortúnio desse com você, utilize o seu tempo para refletir, para rever seus conceitos, para ler, para evoluir. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e tenho certeza que isso aqui, essas dicas, esse puxãozinho de orelha, vai ser muito útil para muitos dos senhores, tá? Deus abençoe a todos.